não conseguimos conhecer de fato o ser divino. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto, em dois textos, na verdade. É o texto de Romanos capítulo 1, versos 18 a 20, é um texto bem conhecido, e depois Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 3, que também é um texto relativamente conhecido. Ao mesmo que a gente jogue aqui algumas transparências e apareça aí algumas referências, talvez não dê tempo da gente caminhar em todas elas, mas vamos pelo menos trazer um enunciado aqui. 1, de 18 a 20, no capítulo 1 de Romanos. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que os homens são indesculpáveis. Então, especialmente o versículo de número 20, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente. Hebreus capítulo 1, também, versos iniciais, 1 a 3. Hebreus capítulo 1, versos 1 a 3. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade das alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. A existência de Deus e o conhecimento de Deus. É possível conhecer a Deus? Qual a possibilidade, de fato, de conhecermos o ser divino? Dogmaticamente falando, a teologia ela vai iniciar os seus estudos com base em dois pressupostos que não podem ser mexidos. Primeiro, o pressuposto de que Deus existe. Nós só podemos falar em teologia e em algum estudo acerca da divindade nesse pressuposto de que Ele existe. Segundo, no pressuposto de que Ele se revelou, porque é impossível qualquer conhecimento de Deus se Deus não se dar ou não se der a conhecer. Então vamos caminhar um pouquinho. Espero que o meu passador de slide aqui funcione e a gente possa caminhar um pouco nisso aqui então. Então Deus existe, esse é o pressuposto básico, e o segundo pressuposto é que Ele se revela. A primeira coisa que a gente pode olhar é que existe prova bíblica da existência de Deus. A ideia de Deus, ela é uma ideia universal. Se nós formos caminhar na pesquisa, nós vamos perceber que não existe povos que sejam ateus por natureza. Não existe nações que sejam de fato ateus ou ateias por natureza. Existem, na verdade, indivíduos que se fazem ateus ou que se dizem ateus. Ninguém nasce de fato ateu, antes todos possuem aquilo que na teologia se denomina de semen religiones, ou a semente da religiosidade. Todo mundo possui essa semente já implantada na sua gênese, então já nasce com esse sentimento ou com essa convicção, essa percepção ou essa necessidade de uma religiosidade. A existência de Deus, ela não é uma realidade passível de demonstração lógica, que não deixa lugar para dúvida. Ou seja, ninguém consegue, com bases além da Escritura,
querer provar a existência de Deus e dizer: olha, não sobra nenhuma dúvida, temos toda a convicção da existência de Deus. Ou seja, sempre vai sobrar uma aresta para alguém perguntar, para alguém levantar alguma questão: por que isso, por que aquilo, como se prova isso, como se dá aquilo outro. Por quê? É a existência de alguém que é invisível, é a existência de alguém que é intocável, é a existência de alguém que não é percebido pelos olhos ou pelo tato ou pela capacidade física de se perceber. Então não é algo que você possa testar, colocar em um laboratório, numa prancha, num local de estudos e fazer uma evidência da existência de Deus. Mas o cristianismo, ele afirma que há um ser pessoal autoconsciente, autoexistente, que é de origem que é a origem de todas as coisas e que transcende a criação inteira. Ao mesmo tempo ele é imanente em cada parte da sua criação. Ou seja, vemos que existe um ser pessoal, inteligente, autoexistente, autoconsciente. Ele é o causador, o originador de todas as coisas. Ele está muito além, muito fora de toda a criação, mas ao mesmo tempo ele está dentro e presente da própria criação. Transcendência e imanência de Deus. Kuyper, um teólogo mais do passado, ou do século passado, ele iria dizer o seguinte: a tentativa de provar a existência de Deus, ou ela é inútil, ou ela é um fracasso, porque ninguém jamais conseguiria exaustivamente esgotar todo o assunto no intuito de provar a existência de Deus. Só se assume ou se assimila a existência de Deus se o pesquisador for dotado de fé, se o pesquisador possuir fé. Caso contrário, é impossível. Fora do testemunho da Escritura, não se tem tantas convicções além do que se pode perceber na natureza. Então, essa fé é que, de fato, traz a prova básica para nós cristãos. Primeiro, a fé de que a Escritura é a palavra de Deus. Então, uma vez que nós temos essa fé na Escritura, e que a Escritura é a palavra de Deus, e que ela traz a revelação acerca de Deus, então nós podemos afirmar que Deus existe com base naquilo que a Escritura diz. A segunda percepção é aquilo que é colocado como revelação natural, ou seja, pelas coisas criadas, pela excelência da criação, pela exuberância do conhecimento e da sabedoria divina, nós podemos perceber uma revelação na natureza. O que é revelação natural, então? É toda essa percepção que o homem, o ser humano, pode ter da existência de um ser superior, da existência de uma divindade, mesmo não tendo um contato pessoal com ela. É aquilo que nós vemos ali em Romanos capítulo 1, versículos 18 a 20, particularmente. Os atributos invisíveis de Deus, a sua própria divindade, são percebidas por meio das coisas que foram criadas. Naturalmente, observando aquilo que é criado, o homem descobre que há uma mente inteligente por trás. Há um ser com inteligência fantástica na criação de todas as coisas. Há um ser que tem discernimento, ordem, há um ser que tem criatividade. Então se percebe a presença ou a existência de alguém, porque nada é fruto do mero acaso. Então poderíamos dizer que a revelação natural, externamente, ela é manifestada através das coisas que são criadas. E poderíamos então elencar uma série de textos bíblicos que nos ajudariam nisso. Bastante conhecido, Salmo 19, início do Salmo 19: os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, e vários outros textos poderíamos dar subsídio para isso, para dizer que através das coisas criadas podemos perceber o Criador. Internamente, no homem, nós podemos dizer também que existe, através de algo que o próprio Deus já dotou o homem, a capacidade do homem perceber a existência de Deus. A primeira delas é aquilo que na biologia também é dito como o sensus divinitatis, ou a sensibilidade ou a percepção da existência de uma divindade. E nós vamos trabalhar um pouquinho mais disso mais à frente e perceber que, como dissemos na introdução, nenhuma nação de fato ela é por natureza ateia.
Não existe nenhuma pessoa que nasce já com as suas bases de ateísmo estabelecidas, mas esse senso, essa percepção de que existe um ser superior é próprio de cada ser humano. Então nós vamos ver que onde quer que haja uma congregação, ou um agrupamento, ou um grupo civilizado, ou um grupo de civilização humana, onde quer que ele esteja, ali existe uma religiosidade, seja ela revelada através de uma ação especial de Deus, como fez no cristianismo, ou seja, era uma religião primitiva, animista, onde se adora árvores, animais, sol, lua, etc. A religiosidade está presente em todos os pontos da vida humana. O segundo item ligado a essa concepção de Deus, a teologia vai chamar de seme religiones, que é justamente essa semente de religiosidade, que impulsiona o ser humano à busca do conhecimento ou de uma relação com o espiritual. Salomão, lá no texto de Eclesiastes, ele vai dizer que Deus criou o homem e colocou no seu coração a eternidade, como se o homem tivesse um anseio, uma necessidade tremenda de se relacionar com aquilo que é eterno, com aquilo que está fora da sua área material, da sua existência meramente aqui na terra. Então, a primeira coisa que nós podemos ter rapidamente sobre o conhecimento de Deus é aquilo que se chama de revelação natural. Mas podemos dizer também que há uma segunda proposta, que é a revelação especial. É um outro meio de nós conhecermos a Deus. A revelação especial, então, ela se dá através de uma manifestação especial de Deus na história. Se Deus deixasse apenas a revelação natural, o homem poderia saber da existência, poderia até mesmo perceber algumas qualidades, atributos desse Deus, poderia descobrir algo acerca dele, mas não teria um relacionamento pessoal com esse Deus, e menos ainda não teria um relacionamento de salvação com esse Deus. Então a revelação especial é essa revelação onde Deus entra na história, onde Deus aparece para o homem, onde Deus se manifesta, onde Deus se dá a conhecer de maneira mais própria. Então, para isso, podemos usar o texto de Hebreus, capítulo 1, onde diz que Deus, de muitas maneiras, muitas vezes, falou com os nossos pais ou com os nossos antepassados, e no último momento, ali no período da escrita bíblica, Ele falou conosco através do seu Filho Jesus Cristo. A revelação natural se dá, então, por essa manifestação, por essa entrada, essa inserção de Deus na história, mas ela se dá também pelo registro da revelação. Não apenas Deus se manifestou, apareceu, mas Ele fez com que isso fosse registrado, gravado através da inspiração e da revelação bíblica, de modo que as gerações posteriores também tivessem esse conhecimento pessoal de Deus. Então, através da Bíblia, essa é a revelação especial registrada, onde Deus se faz conhecer de nós. O texto de Paulo a Timóteo: toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a palavra de Deus ela é inspirada e é útil para que nós conheçamos e nos relacionamos perfeitamente com esse Deus. Outra coisa é que essa revelação especial, ela se dá também, além da manifestação na história, além da revelação, do registro da revelação, ela se dá também de forma maior e mais precisa através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o ápice, é o ponto mais elevado da revelação de Deus na nossa história, de modo tal que a gente de fato possa conhecer pessoalmente a Deus. Mas dentro desse quadro todo acerca do conhecimento de Deus e da manifestação de Deus, nós temos também que enfrentar a questão da negação da existência de Deus. Porque, querendo ou não, o ser humano se propõe, pela dureza do seu próprio coração, a negar que Deus existe. Justamente como dissemos lá no início, não é algo testável. Você não põe Deus numa banca de laboratório e testa o ser divino. Você precisa crer nele. Então, a negação da existência de Deus também, ela é extremamente verdadeira e nós não podemos deixar de lado. Então, existem algumas divisões no chamado ateísmo. A primeira delas, bastante simples, é aquilo que nós chamamos de ateus práticos. Quem são os ateus práticos? São as pessoas que de fato até eles se dizem que acreditam em Deus, ou que de alguma forma se relacionam com o divino, etc e tal, mas nunca buscam a Deus de fato. Não existe um relacionamento verdadeiro com Deus. Na teoria eles creem, mas na prática vivem como ateus.
Na teoria dizem que acreditam em uma certa divindade, mas na sua vida prática eles não têm ou não mantêm um contato e um relacionamento próximo e direto com esse Deus. Então, podem ser pessoas não religiosas, que podem afirmar crer, que podem afirmar assumir uma certa fé, mas na prática não existe. Luiz Berkhoff, um teólogo já falecido do século passado, ele vai dizer o seguinte, que parece que eles têm um secreto prazer em exibir o seu ateísmo quando tudo lhes vai bem, mas é sabendo que eles dobram os joelhos em oração quando a vida entra repentinamente em perigo. É aquela pessoa que nunca busca Deus e nunca se interessa por Deus, mas quando o problema surge, ele se torna um religioso e corre para Deus. Ele é um ateu prático. Na prática, ele não busca Deus, ele não serve a Deus, ele não se interessa por Deus, mas quando surge um problema, como dizia um amigo lá do Mato Grosso, ele se torna aquele crente das 6 horas. Né? 6 horas por mim, 6 horas por mim, por favor, né? E ele começa a buscar a Deus através da igreja, através de outras pessoas, mas ele começa a se preocupar com essa questão. Mas na vida prática dele, ele é sempre um ateu, ou ele vive praticamente como um ateu. A segunda questão o segundo grupo é chamado de ateus teóricos, são aqueles que baseiam a sua negação da existência, ou da existência do ser de Deus, a partir de um raciocínio mais elaborado. São aquelas pessoas que realmente buscam bases filosóficas e do conhecimento humano para atestar e para afirmar a não existência de Deus. O ateísmo, então, é resultado de um estado de perversão moral tal que o homem tenta fugir da realidade de Deus, que é inegável a si próprio, mas ele busca fugir dessa realidade, criando conceitos, criando alternativas, criando mecanismos da sua própria inteligência para fugir ou para negar a existência de Deus. Ainda dentro dessa questão do ateísmo teórico, é interessante nós olharmos algumas distinções. Poderíamos colocar aqui, então, que existe dentro dessa categoria de ateísmo teórico aqueles que realmente buscam bases filosóficas do conhecimento humano para afirmar a não existência de Deus. Existe aquilo que é chamado de ateísmo dogmático. O que é o ateísmo dogmático? São aqueles que negam decisivamente a existência do ser divino, e geralmente isso está arraigado em alguma teoria científica, filosófica. Eles têm bases e conhecimentos que muitas vezes nos deixam sem fala ou sem condições de raciocinar e debater contra eles num primeiro momento. Eles estão cercados de fato de possíveis bases e conceituações para negar a existência de Deus. Existe um segundo grupo, ainda dentro do ateísmo teórico, que é chamado de ateísmo cético. O ateísmo cético são aqueles que apresentam arrazoados também substanciais acerca da existência de Deus, e mesmo que você apresente isso a eles, ele sempre vai sustentar que não existe uma prova válida. Ele sempre é cético, ele sempre duvida. Por mais que você apresente provas, ele apresenta uma contraprova, ou ele rejeita a prova que você tem apresentado no intuito de provar ou de manifestar a existência de Deus. Existem alguns conceitos também falsos dessa questão da existência de Deus, que envolve a negação dele mesmo. Vamos caminhar aqui também, só para compreender rapidamente o que é o deísmo. Deísmo é aquela conceituação acerca de Deus, onde fala que Deus é transcendente, ele é o absoluto, ele é o infinitamente outro, é aquele que é o intocável, o inatingível, e que ele nunca se manifesta, nunca toca, nunca está acessível na sua criação. Existe o Deus, mas ele nunca está presente, ele nunca interfere, ele nunca se manifesta, ele não está aqui. É aquela ideia do Deus relojoeiro, né? Que criou o relógio, deu a corda com todas as leis físicas próprias para que o mundo funcione e deixou de lado e vai seguir a sua vida. É um Deus absolutamente distante da nossa realidade. É um Deus transcendente, um prejuízo da sua imanência. É um Deus que está muito além e não se manifesta próximo à sua criatura. Então há um Deus criador, mas é um Deus que não se aproxima da coisa criada. Então isso é sustentado pelo deísmo. Uma outra esfera rapidamente que podemos olhar é chamado de panteísmo.
O panteísmo é aquela esfera do conhecimento, das conceituações acerca de Deus também, que dizem que Deus existe e Deus é imanente, Ele está presente, próximo à sua criação, à obra criada, mas Ele é um ser impessoal. Ele não se relaciona pessoalmente, embora Ele esteja presente, Ele não se relaciona pessoalmente com as suas criaturas. Em outro segmento vai se dizer que Deus, nessa conceituação do panteísmo, Ele é a continuação da própria criação, de modo tal que Deus é tudo que existe. E, da mesma forma, tudo que existe é Deus. Onde há qualquer coisa criada, é uma extensão do próprio ser divino. E o ser divino está presente, contido e se manifestando ou presentemente em cada coisa criada. Mas ele não é um ser relacionado. Ele não é um Deus com o qual você possa manter de fato uma comunhão e um relacionamento pessoal. Você pode perceber a sua presença mística. Então é o poder de Deus na criação, é a beleza de Deus no cosmos, é a manifestação de energias próprias da coisa criada. Você pode perceber a manifestação mística desse Deus, mas você não pode ter um relacionamento pessoal com Ele. O panteísmo vai te dar essa percepção. Eu gostaria apenas de trazer uma lembrança aqui que, infelizmente, dentro das igrejas evangélicas, muitas vezes nós vemos expressões como isso. Eu vejo Deus no sorriso da criança. Isso é panteísmo, não é? Nós não vemos Deus no sorriso da criança. Vemos a beleza do Criador fazendo uma criança funcionar tão bem. Nós podemos pensar assim também: eu vejo ou eu sinto Deus no vento. Você não sente Deus no vento. Você sente o vento que Deus criou. Você sente a brisa tão gostosa que Ele criou para arejar. Ainda mais aqui no litoral, nesses dias eles tão quentes e abafados que temos. Mas não é Deus que está no vento. É o vento, ou o sorriso da criança, ou a beleza da flor, ou a maravilha das montanhas. Isso não é Deus. Isso é manifestação do poder criador de Deus. São coisas criadas por Deus. Então muitas vezes essa ideia do panteísmo, que tudo é Deus e Deus é tudo, às vezes se manifesta nas nossas poesias, nos nossos cânticos, muitas vezes em nossas igrejas. Precisamos cuidar disso também. Um outro conceito acerca de Deus é de que há um Deus finito e um Deus pessoal. Preste atenção nisso. Ele é pessoal, mas ao mesmo tempo ele é finito. Aí você vai ter a conceituação de Deus, ou de uma divindade, de muitas divindades, justamente naquele conceito da mitologia pagã, onde havia centenas e centenas de deuses, e eles brigavam entre si, eles se matavam, eles guerreavam entre si, mas ao mesmo tempo eles estavam presentes na vida humana, eles se manifestavam na vida humana. Então, no panteões das mais diversas mitologias, existe esse conceito de um Deus que se aproxima, que é pessoal, que tange a esfera humana, mas ao mesmo tempo ele também é um ser finito. Se relaciona com o homem, mas tem o seu tempo de espaço de vida e acaba-se aí. Eles não são então autoexistentes, não são infinitos e não são imutáveis. Não é um Deus que a Escritura nos ensina. E uma outra ideia acerca de Deus ainda. Aqui. Uma outra ideia acerca de Deus então é Deus com uma simples ideia abstrata. Deus é apenas um processo cósmico, não é? Na verdade não existe um ser divino, existe um poder presente na criação. Deus é apenas um poder universal, uma espécie de energia que está absorta em toda a sua criação. Deus é apenas um ideal, é apenas um conceito, não é uma pessoa relacionável. Então vai se dizer que assim como Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, nesse conceito o homem cria um Deus à sua imagem e à sua semelhança. Então são conceitos acerca da pessoa ou da existência de Deus. Mas é possível também que nós tenhamos algumas provas racionais da existência de Deus, mesmo sem abrir a Bíblia, mesmo sem fazer teologia propriamente dito, a teologia cristã. É possível você perceber através de alguns argumentos a existência do ser divino, através da filosofia e de outras áreas do conhecimento humano. Por exemplo, a primeira delas é chamada de argumento ontológico.
Essa palavrinha ontológico, a palavra ontos significa o ser, o indivíduo, e o lógico ali é ligado ao estudo, ao conhecimento, né? Então esse argumento ontológico, ele foi apresentado por várias mentes brilhantes da filosofia no passado, Anselmo, Descartes, Clarke e outros pensadores, e o argumento dele se baseia no fato de que a existência é um atributo da perfeição, e portanto um ser absolutamente perfeito tem que existir. É apenas um pressuposto, uma teorização da existência divina. A existência, ela é um atributo daquilo que é perfeito. Logo, se a existência é uma qualidade do que é perfeito, então existe um ser perfeito. Então, decorrente desse pensamento, existe um Deus. Esse argumento, ele pode até parecer interessante, mas na verdade a réplica desse argumento é que nós não podemos tirar uma conclusão quanto à existência de algo real partindo apenas de um pensamento abstrato. Nós não podemos afirmar a criação de algo apenas porque pensamos que ele existe, não é? O fato de que temos uma ideia de Deus não prova uma existência objetiva desse Deus. Mais ou menos seria assim: eu tenho a ideia de um marciano, né? Um baixinho, de cabeça lisa, olhos grandes, anteninhas e verde. Porque eu tenho a ideia de um marciano, existe um marciano, não é? Então, só porque nós podemos ter uma ideia acerca de Deus, isso não prova a existência de Deus, mas é um argumento utilizado e pensado. Então, apenas dizer que eu tenho a ideia de Deus, eu logo tenho a experiência de Deus, eu tenho a realidade de Deus. Não, o argumento ele não é convincente, não é probatório em si mesmo, né? Outro argumento utilizado na existência de Deus, sem partir para a Escritura, é chamado argumento cosmológico. Cosmo é a criação, é o universo, e o logos ali ligado ao conhecimento. Esse argumento se baseia também nessa seguinte premissa: cada coisa existente no mundo tem uma causa adequada. Sendo assim, o universo tem uma causa adequada. Isso é, uma causa indefinidamente grande. Então, cada coisa existente tem algo que o causou, não é? Então, se o universo é infinito, existe um infinito que causou este universo infinito. Cada coisa existente é causada, nada é próprio. Então, a réplica desse argumento também é que não conduz necessariamente à prova da existência de Deus. Se formos partir para a lei de causa e efeito, por exemplo, ela teria que ser questionada por filósofos do quilate de Hume, de Kant, de outros, que eles chegavam a dizer: se tudo que existe tem uma causa, então isso vai se aplicar também a Deus. Se tudo que existe teve um causador, quem foi o causador de Deus? Essa é a questão que derruba e tem que derrubar, logicamente, esse argumento. Então, seria uma corrente sem fim, não é? Por mais que a gente queira ver um começo na coisa, nunca existia, porque se existe um causador do universo, dentro desse pensamento tem que ter um causador do universo. Se existe um causador do universo, teria que ter um causador do universo, e daí, infinitamente, haveria sempre alguém acima ou além, e isso não prova então necessariamente a existência de Deus. Um outro argumento ligado à questão é o argumento chamado teleológico. A palavrinha telos significa fim ou finalidade, e é a ciência que parte então para o estudo das finalidades das coisas, o propósito das coisas existentes. Então, a base do argumento deles está nessa premissa aqui: em toda parte o mundo revela inteligência, ordem, harmonia, propósito, e assim implica a existência de um ser inteligente também, com propósito apropriado para a produção de um mundo como esse. Ou seja, tudo que existe revela inteligência, revela harmonia, revela propósito, revela beleza. Então, se existe algo assim, tem que existir um ser humano que também criou isso com um determinado propósito, com um determinado fim. Existe um teólogo chamado Wright, e ele vai questionar isso da seguinte forma: a prova teleológica
ela indica apenas a provável existência de uma mente que, ao menos em considerável medida, controla o processo do mundo, suficiente para explicar a quantidade de teleologia ou de finalidade das coisas que transparecem nesse mundo. Apenas vai indicar que pode existir um ser. Mas e aí? Quem é esse ser? Como conhecer de fato esse ser? Né? Então Hegel considerava esse argumento válido, mas ao mesmo tempo ele também considerava como um argumento subordinado. Ele não é um argumento completo em si mesmo. Ele aponta para as causas, mas de novo, quem é o causador? Não se conhece então realmente quem é esse Deus por trás das finalidades. O outro argumento é chamado de argumento moral, que vai estabelecer a seguinte premissa: a vida moral dos homens, ela exige a existência de um sumo bem, e a sua busca de um ideal moral exige e necessita um Deus ou um ser superior que concretize esse ideal. Ou seja, o homem naturalmente ele tem os conceitos de moralidade. Quanto mais o pecado vai tomando conta, mais vai se distanciando, mas o homem tem os conceitos de moral, daquilo que de fato é aceitável para o próprio bem, para a própria realização da esfera humana. Então, se existe esse conceito ou essa necessidade da existência de um sumo bem, esse sumo bem tem que existir, porque foi ele que criou isso em nós mesmos. Né? Então, esse argumento, embora pareça indicar também a existência de um ser santo, de um ser justo, não torna obrigatoriamente a existência de um Deus criador e um Deus com infinitas perfeições, como apresenta a Escritura. Tem mais um argumento aqui. Um argumento histórico ou argumento etnológico. Esse argumento vai se basear na seguinte premissa: em todos os povos e tribos da terra há um sentimento religioso que se revela em cultos exteriores. Visto que o fenômeno é universal, deve pertencer então à própria natureza do homem. E se a natureza do homem naturalmente leva ao culto religioso, isto só pode se achar na explicação de que existe um ser superior que constituiu o homem um ser religioso. Ou seja, se todos os homens são religiosos por natureza, quem criou o homem para que ele fosse religioso? Então tem que existir um ser criador que fez o homem assim, com esse desejo religioso. Mas também existem algumas objeções que podem desmontar um pouco esse argumento. Por exemplo, o fenômeno religioso ele pode ter se originado num erro ou numa compreensão errônea de um dos primitivos progenitores da raça humana há milhares de anos atrás, e essa necessidade da religião se tornou apenas uma necessidade de explicar fenômenos e coisas parecidas na existência do homem. O culto religioso, dentro dessa contraproposta, ele se refere apenas, ou ele aparece apenas com mais vigor nas raças mais primitivas. Quanto mais intelectualizado vai se tornando o homem, menos necessidade do religioso ele passa a ter. Então, esse argumento pode ser desmontado com essa contra-argumentação. Bom, o que a percepção desse argumento todos nos leva? Eles apontam para a existência de Deus, apontam para a possibilidade de existir um ser superior além, mas eles não são completos em si mesmos. Embora eles indiquem pistas da possibilidade de existir um ser superior, eles não nos apontam realmente quem é esse ser. Então os argumentos não são completamente válidos para provar a existência da divindade. Os verdadeiros cristãos, na verdade, não precisam deles. Podem ser até úteis num debate, numa conversa, numa troca de ideias própria, mas o cristão verdadeiro não precisa se amparar nesses argumentos. A convicção a respeito da existência de Deus está na autorrevelação de Deus na Escritura do cristão. Basear-se primeiramente nesses argumentos significaria então rejeitar ou relegar a segundo plano a revelação de Deus na sua palavra. Então, eles são importantes na medida que eles são também testemunhos. Eles nos ajudam ainda a compreender por outras vias, confirmando as verdades que as Escrituras já nos apresentam acerca da existência de Deus. Então, é possível saber da existência de Deus? Até onde? Fora da Escritura? Até onde podemos conhecer realmente e nos relacionarmos realmente com Deus? Fora da Escritura, nós estaríamos, como diz o texto de Paulo,
tentando apalpar, tentando tatear, tentando tocar naquilo que está além. Nós não teríamos de fato, a humanidade teria de fato a concepção plena de quem seria esse Deus. Por mais que naturalmente tentássemos elaborar o conceito de quem é esse Deus, por mais que a natureza fale por si, que ele é inteligente, que ele é sábio, que ele é capaz, que ele tem conhecimento infinito, por mais que a natureza explique algo acerca desse Deus, ela não nos traria ao alcance desse Deus. Então podemos conhecer de fato a Deus. Vamos calhar um pouquinho aqui também. Então tem uma premissa colocada aqui por Berkhoff, que vai dizer que Deus é incompreensível, contudo Deus é cognoscível. Ou seja, nós não podemos compreender Deus, mas de alguma medida podemos conhecê-lo. Nós não podemos dissecar e saber profundamente tudo acerca de Deus, mas em algum grau podemos nos aproximar dele, podemos abstrair conhecimento acerca desse Deus. Dentro da filosofia surgiu um movimento, um segmento denominado de agnosticismo, onde os signatários desse movimento, eles não negam absolutamente a existência de Deus, mas eles declaram que não se sabe de fato se ele existe. Pode ser que existe Deus, mas dá para provar. Então o agnóstico é aquele que não chega a ser um ateu, no sentido de tentar provar a não existência. Ele simplesmente não busca bases, porque ele acredita que não existe bases confiáveis para se provar realmente a existência de Deus. Dizem eles que não se pode fazer nenhuma afirmação positiva a respeito da existência de Deus, e portanto, tanto o teísmo quanto o ateísmo estão no mesmo barco furado. Nem o teísmo prova que Deus existe, e nem o ateísmo prova que Deus não existe. Então o agnóstico é aquele que está em cima do muro, que não pende para nenhum lado. Ele nem é uma pessoa teísta que acredita na existência do divino, e também nem se torna um ateu porque falta base na forma de pensar, tanto para um quanto para outro. Então, dentro dessa reflexão de que Deus é incompreensível, mas ele é cognoscível, ele é perceptível, é importante a gente ver um pouquinho como isso se apresentou na história. Então, existem algumas origens teológicas da cognoscibilidade ou da possibilidade de conhecimento de Deus. Primeiro grupo que nós podemos olhar, os chamados pais da igreja, aqueles pastores, teólogos, pensadores, cristãos lá no período primitivo, e eles diziam que Deus é invisível, é não gerado, é indenominado, Deus é o eterno, é o incompreensível, Deus é o imutável. Então os pensadores lá no começo da igreja, eles tinham essa percepção de que Deus é esse, invisível, ele é não gerado, ele é indenominado, porque nós conseguimos denominar ou definir exatamente a plenitude do seu ser. Ele é eterno, ele é o incompreensível, nós jamais teríamos capacidade racional, intelectiva de perceber todo o ser divino e dissecar todo o ser divino, e ele é um ser imutável. Uma outra percepção na caminhada da história da igreja, alguns anos à frente, agora lá pegou nos anos 80 mais ou menos, esse indivíduo chamado Eudômio, ele dizia que não há nada em Deus que não seja perfeitamente conhecível ou cognoscível e compreensível para o intelecto humano. Ou seja, tudo que existe em Deus o homem pode conhecer, tudo que existe em Deus o homem pode compreender. Então esse indivíduo aqui, ele acreditava e proclamava que o homem pode chegar a um conhecimento exaustivo e final acerca de Deus. A posição dele foi rejeitada por um dos concílios daquela época e foi colocado na condição de herege, porque de fato, por mais que o homem possa conhecer a Deus, jamais ele vai compreender plenamente a Deus. Por mais que o homem possa perceber a existência divina, jamais ele vai ter um intelecto suficiente para dimensionar e compreender todos os arcanos de Deus. É como o texto que o pastor deu na entrada agora, Romanos 11, né? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem o ensinou?
não é? Então, por mais que o ser humano possa perceber, conhecer, definir algo acerca de Deus, jamais ele conseguiria chegar a um conhecimento último da existência divina, ou do ser divino. Os escolásticos foram aqueles cristãos entre o ano 1200 e 1500 aproximadamente, e eles participaram ali, principalmente na Europa Ocidental, buscavam estabelecer a erudição cristã baseada na filosofia e na teologia. E nós temos uma frase célebre deles ali, na época, quando eles diziam assim, que não sabemos o que Deus é em seu ser essencial, mas podemos saber algo da sua natureza, daquilo que Ele é para nós, como Ele se revela em seus atributos divinos. Então isso se apresenta mais próximo ao ideal da própria Bíblia. Não sabemos tudo o que Deus é, mas sabemos um pouco daquilo que é essencial para o nosso relacionamento com Ele, um pouco daquilo que de fato Ele se revelou nos seus atributos. Os escolásticos, eles acreditavam na possibilidade da mente humana adquirir o conhecimento real de Deus, mesmo sem a revelação. Então volta aqueles argumentos da filosofia, os argumentos que nós falamos lá atrás. Os escolásticos, eles trilhavam por esse caminho. Nós podemos realmente saber quem é Deus, mesmo sem ter a palavra revelada em nossas mãos. Mas se a mente humana está desajustada pelo pecado, então todo conhecimento que o homem tiver acerca de Deus também será um conhecimento desajustado, né? À luz da Escritura, o homem jamais poderia ter um conhecimento pleno, exaustivo, completo e perfeito acerca de Deus. Ainda nesse período, avançando um pouquinho, nós vamos ter ali a fala de Lutero, que dizia o seguinte: ele falava de Deus como o Deus abscônditos, ou o Deus oculto, o Deus em distinção com o Deus revelados, ou como o Deus revelado. Nós não conseguimos perceber a plenitude de Deus. Nós podemos perceber algo daquilo que Ele revelou a nós, mas além do que Ele revelou a nós, tem muito de Deus escondido, tem muito de Deus não revelado, tem muito de Deus que nós não podemos acessar e saber plena e completamente quem é esse ser tremendo, maravilhoso e misterioso que é Deus. Então, na concepção de Lutero, ele conseguia perceber: existe um Deus oculto, ou uma faceta de Deus que é oculta ao nosso conhecimento, mas existe algo de Deus que é revelado ao nosso conhecimento. Calvino, ele vai dizer algo também ligado a essa questão da pessoa e do ser divino, que nos ajuda um pouco. Ele dizia assim que Deus, nas profundezas do seu ser, Ele é insondável. Ninguém jamais conseguiria compreender, saber, medir, mensurar, perceber toda a pessoa de Deus, toda a essência de Deus. Então, na profundeza do seu ser, Ele é insondável. A sua essência é incompreensível. Ninguém jamais poderia compreender, não tem mente suficiente para compreender o ser divino. Desse modo, a sua divindade escapa totalmente aos sentidos humanos. Lembram-se de Jó, que dizia que leve sussurro temos ouvido dele? Ou o Salmo 102, que fala que nós vemos apenas as orlas dos vestidos de Deus. Vamos imaginar rapidamente aqui a mesa, alguém que está, uma formiguinha que está aqui no chão, olhando para cima, não tem a dimensão de toda a beleza e grandeza da toalha, mas ela consegue ver, quem sabe, apenas um topo ali da orla, da beirada daquela toalha. Por mais que nós consigamos perceber algo de Deus, é apenas a beiradinha das roupas divinas. Essa é a ideia que o Salmo nos propõe. Nós jamais conseguiríamos compreender, mensurar e perceber de fato quem é esse Deus tremendo, que é o Deus das Escrituras. Estão ligados a isso? A incompreensibilidade e a cognoscibilidade de Deus. Deus é incompreensível, mas ao mesmo tempo Ele é conhecível. Nós não podemos compreendê-lo, mas podemos conhecer um pouco de Deus. Lembra que Jesus falou que é vida eterna? Eu gosto muito dessa definição de Jesus ali em João 17,3. Vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como Deus verdadeiro, e conheçam a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, vida eterna é conhecer a Deus. Se Deus é o infinitamente além de tudo quanto nós podemos acessar, para conhecê-lo, teríamos que
e também existir infinitamente. A ideia que se tem é que, mesmo vivendo infinitamente, eternamente na presença de Deus, nós jamais conheceremos a plenitude daquilo que Ele é. Sempre haverá o que conhecer, sempre haverá o abscôndido, sempre haverá o não revelado, sempre haverá o indecifrável de Deus, por mais que nós convivamos com Ele a eternidade toda fora. Então, o verdadeiro conhecimento de Deus, ele só pode ser conhecido, adquirido, percebido, se Deus se manifestar para a gente. Porque se Deus não se manifestar, nós não teremos qualquer chance de conhecer. Então, incompreensibilidade. Rapidamente olhando um pouquinho disso. O finito não possible capere infinito. Ou seja, aquilo que é finito jamais pode comportar ou caber em si aquilo que é infinito. O ser humano é finito. Jamais ele conseguiria comportar toda a revelação e toda a presença ou toda a percepção de um Deus infinito. Então a Bíblia vai nos dar também muitos textos que nos auxiliam nisso, para mostrar que, infelizmente, nós jamais teríamos a capacidade de compreender, de conhecer plena e perfeitamente o ser divino. Cognoscibilidade, ou a possibilidade de conhecermos a Deus. Como já dissemos ali em João 17,3, o alvo que Deus propõe é que nós o conheçamos. Vida eterna é isso. Então, para muita gente, vida eterna é ir para o céu com a rua de ouro e ficar numa rede de balanço lá, desfrutando de um lugar maravilhoso e bonito. Não é? Mas vida eterna é viver e se relacionar com o Criador eternamente, é conhecer esse Criador eternamente, é perceber e desfrutar da beleza, do conhecimento, do ser tão maravilhoso eternamente. Por mais que assim o façamos, jamais conseguiremos dissecar, compreender ou perceber todo o ser divino. Além disso, como dissemos, alguns textos que podem nos auxiliar também nisso. A autorrevelação, ou o fato de Deus se aparecer, se mostrar, se autorrevelar, é aquilo que pode ser o requisito mínimo para o nosso conhecimento de Deus. Como já dissemos lá atrás, se Deus não abrisse as cortinas e não aparecesse em cena, jamais saberíamos quem Ele é. Se Deus não se manifestasse para nós, jamais poderíamos perceber de fato quem Ele é. Então Deus é quem transmite conhecimento de si mesmo ao homem. Se nós podemos ter algum conhecimento dele, é porque Ele apareceu, porque Ele se mostrou, porque Ele deixou que nós o conhecêssemos. Kuyper, um teólogo também do século passado, vai dizer que no estudo de todas as outras ciências, o homem se colocou ou se coloca acima do objeto da sua investigação e ativamente ele extrai dele o seu conhecimento. Mas na teologia, ele não pode colocar-se acima, mas sobre o objeto do seu conhecimento. Imagine um cadáver lá nas bancas da faculdade de medicina, todos os alunos ali debruçados em cima, o médico cortando pedaços e mostrando que é isso, que é aquilo, e vai se dissecando o indivíduo, as peças e as partes, e nós podemos observar, seja um cadáver humano, ou um saco, ou qualquer que seja o objeto de pesquisa, nós podemos debruçar sobre ele e conhecer parte por parte, compreender qual é o funcionamento disso. Com Deus não podemos fazer isso, não podemos colocar Deus numa bancada, como diz Kuyper ali, e não podemos dissecar o ser divino, mas nos colocamos abaixo dele, olhando e procurando perceber alguma coisa daquilo que ele próprio se revela. Citando de novo Berkhoff diz assim que o homem só pode conhecer a Deus na medida em que Deus se faz conhecer. Sem a revelação, ou sem esse tipo de revelação de Deus para conosco, o homem nunca seria capaz de adquirir qualquer conhecimento de Deus. Redundante, mas necessário. Se Deus não abrisse as cortinas e não falasse quem Ele era, ninguém jamais saberia. Uma ilustração interessante quando Deus chuta os nossos primeiros pais do Éden, fecha a porta e coloca um guarda ali. Aqui ninguém volta mais. Se Deus não abrir a possibilidade para a gente saber quem é esse Deus, jamais saberíamos. Se Deus não se apresentasse no cenário de novo, na história humana, e se revelasse a nós, e assim Ele fez, como dissemos no ano passado, a entrada de Deus na história,
falando através de anjos, falando através de visões, falando através de manifestações especiais. Se Deus não fizesse isso para que nós o percebêssemos e declarasse qual é a sua vontade para conosco, jamais teríamos o conhecimento real de Deus. Então Deus, Ele é sempre o sujeito do seu próprio conhecimento, nunca Ele é o objeto. Então é Ele que se dá a conhecer e não somos nós que o conhecemos. É Deus que se auto-revela a nós e não nós que descobrimos algo acerca de Deus. Ele é sempre o objeto. Ele nunca é, aliás, ele é sempre o sujeito, ele nunca é o objeto. Outra coisa que precisamos perceber rapidamente aqui é o conhecimento de Deus. É um conhecimento inato, mas ao mesmo tempo um conhecimento adquirido. Como conhecimento inato, podemos dizer que desde o período dos conceitos filosóficos, a doutrina das ideias inatas é uma ideia filosófica, não é uma ideia teológica. É Platão que vai desenvolver o chamado mundo das ideias, o mundo perfeito, que você pode conhecer algo do material, do terreno, daquilo que é perceptível aqui, porque existe um verdadeiro lá. Então esse conceito de um mundo ideal é baseado no pensamento filosófico. E as sementes desse conhecimento, então, é que jaz a doutrina dessas ideias que vem de Platão, não é? Que traz para nós a possibilidade de perceber que existe um real, um perfeito, um ideal, e aqui não é o ideal, não é o perfeito. Mesmo sem o conhecimento da Escritura na mão, a filosofia já buscava fazer essa analogia com algo que está além e que lá é o perfeito. Acho que a maioria de vocês já viram o famoso mito, a famosa historiazinha da caverna de Platão, o mito da caverna de Platão, né? E ali imagina um indivíduo que nasceu, foi colocado na caverna e ele não tem claridade o suficiente para saber o que se passa. Ele está acorrentado, ele apenas consegue comer o que alguém lhe dá e ele não vê o que se passa lá atrás. Mas entre ele e a saída da caverna havia uma fogueira imensa, e entre ele e a fogueira passavam coisas. Um homem puxando um cavalo, uma carroça, coisas parecidas, um passarinho que voava, e ele, pelo flamular das chamas ali daquela fogueira, ele só via sombras projetadas lá no paredão da caverna. Sombras indistintas, ele não sabia entender bem o que era. Essa é a ideia de Platão. O real não está ao nosso alcance. O que nós vemos é aquilo que é indistinto, é aquilo que é incompleto, aquilo que é imperfeito. Então, essa ideia de que nós temos um conhecimento nato, próprio em nós mesmos, mas não é o conhecimento perfeito e completo. A filosofia, então, vai afirmar que alguns conceitos, algumas ideias são ingênitas, são próprias da existência humana, já nascem na mente humana. Então o ser humano já nasce com algum conceito da divindade, algum conceito acerca de Deus. E a ideia mais importante que já existe na formação do indivíduo é justamente esse conceito da divindade. A teologia reformada, certamente, ela descarta um pouco esse mundo das ideias platônicas, mas ao mesmo tempo nós não podemos deixar de perceber que a teologia reformada preferiu falar, então, não de mundo das ideias, mas naquilo que no latim vai dizer ali como cognitio Dei incita, ou o conhecimento de Deus que está enxertado. Ele não é próprio da natureza humana, mas Deus colocou, Deus infundiu, Deus imputou ou enxertou esse conhecimento no próprio ser humano. Romanos capítulo 2, versículo 15, certamente é um texto que você deve lembrar também. Paulo diz ali que cada ser humano, no contemplar no juízo final, os seus pensamentos e a sua consciência, ora vai acusar, ora vai defender, porque ele tem a percepção do certo e do errado. Então, o índio que viveu a vida toda lá no mato, morreu lá no mato e nunca teve conhecimento nenhum de coisas reveladas e escritas acerca de Deus, ele tem uma noção do certo e do errado. Como é que Deus vai julgar o índio lá no mato? Acerca desse conhecimento próprio, desse conhecimento que foi imputado, enxertado, colocado na própria gênese humana, aquilo que nós chamamos lá atrás de sensus
divinitatis, a percepção da existência do ser criador. Então, todo ser humano, em qualquer lugar que ele exista, seja um silvícola, seja um aborígene, ele vai ter a ideia do conceito do respeito à vida, por exemplo. Ele vai saber que é errado ele furtar a mulher do próximo. Ele vai saber que é errado ele roubar a flecha ou o arco do outro índio. Ele tem esses conceitos naturalmente na mentalidade dele, na sua gênese, porque ele foi criado assim. O conceito de que ele deve ser livre, e não prisioneiro, escravo, dominado por uma outra tribo. Então são conceitos naturais, ingênuos na vida do indivíduo. Então, devido a essas sementes da religiosidade, o homem tem essa percepção também de um conhecimento inato, colocado próprio na existência ou na formação do próprio indivíduo. Então, colocamos ali o texto de Romanos 2,15 nos auxilia nisso. Mas o conhecimento de Deus, além de ser também inato, enxertado ou colocado em nós desde a nossa formação, é um conhecimento também adquirido. Eu posso cada dia mais adquirir conhecimento de Deus. Eu posso cada vez mais perceber quem é esse Deus. Então, o conhecimento de Deus pode ser também um conhecimento adquirido através da reflexão, através do estudo da palavra de Deus, através da contemplação daquilo que Deus realmente falou acerca dele. Então, não é um conhecimento espontâneo na mente humana, mas ele resulta de uma consciente busca desse conhecimento. Eu quero conhecer a Deus e quero saber mais acerca dele. E o homem pode então buscar cada vez mais isso. Diz ali que ele só pode ser adquirido pelo fatigante processo de percepção e reflexão, raciocínio e argumentação. Então, quando você abre a sua Bíblia, lê e pergunta para você mesmo: mas e daí? O que isso significa? O que isso tem a ver comigo? Quem é esse Deus? Como que ele fez isso? Quando você começa a interrogar para o próprio texto, no intuito de saber mais acerca de Deus. E é preciso que você busque de fato esse conhecimento. Então, é um conhecimento inato, você já tem uma percepção de Deus na sua formação, mas você também pode adquirir e deve adquirir cada vez mais conhecimento de Deus. Vamos partir finalmente aqui e dizer que Deus nos deu duas alavancas normais para também perceber e conhecer o seu ser. Elas estão as duas, como diz o ditado, ambas as duas, presentes lá no Salmo 19. Lembra do Salmo 19? O céu manifesta a glória de Deus, firmamenta no céu das suas mãos, um dia discurso outro dia, o sol sai de um lugar para o outro, não fala nada, mas ele manifesta o poder do Criador. Então, através da obra criada, podemos conhecer algo de Deus. Até o versículo 6, o autor do Salmo fala sobre essa revelação natural de Deus. Do versículo 7 em diante, ele fala de uma revelação especial de Deus. O temor do Senhor é límpido, ou seja, a palavra de Deus, os princípios dados, os juízos do Senhor são verdadeiros, o testemunho do Senhor é fiel. Ele começa a falar sobre sinônimos da própria Escritura. Ou seja, Deus se revela através das coisas naturalmente criadas, mas Deus se revela também de uma forma especial através da palavra dada. Então é chamada revelação natural, porque o método da revelação é natural. É o método utilizado a própria natureza. Através da própria natureza é que Deus comunica algo acerca das suas leis, dos seus poderes extraordinários, do seu conhecimento. Através da própria coisa criada, Deus nos ensina algo sobre ele. Através das próprias leis estabelecidas na natureza, podemos perceber algo da existência, do poder e da grandeza desse Deus. Então vamos ter aqui também uma série de textos, podemos ter outros também, que nos ajudariam a perceber que através das coisas criadas, o homem pode perceber algo e conhecer algo acerca de Deus. Esse conhecimento natural, ou essa revelação natural, manifesta a existência, manifesta a providência, manifesta até mesmo certos atributos de Deus, mas não é um conhecimento suficiente para levar o homem a conhecer a sua salvação. Sabemos apenas que existe um Deus, sabemos que existe um Deus perfeito, sabemos que existe um Deus todo-poderoso, mas não sabemos nada acerca da salvação, olhando apenas a revelação natural, olhando apenas as coisas criadas. Então, ele se dirige a quem? Se dirige a todos os seres
morais inteligentes. É por isso que o texto lá de Romanos 1,18, quando lemos, diz que o homem é indesculpável. Se tem essa percepção acerca de Deus, ele não glorificar esse Deus. Ele não está sabendo nada sobre salvação, mas ele não tem desculpa se ele não glorificar a esse Deus. Revelação especial ou revelação sobrenatural é justamente aquela revelação comunicada ao homem de maneira mais elevada, sobrenatural. É Deus aparecendo, é Deus falando através da manifestação da sarça com Moisés, é Deus falando com Noé, é Deus aparecendo para Adão ainda no jardim do Éden, é Deus se manifestando através de sonhos, de profecias, de visões. Então essa comunicação mais elevada de um aparecimento extraordinário de Deus. Então você tem alguns nomes na escritura ou na teologia, as teofanias, os aparecimentos do próprio Deus, às vezes até em semelhança humana, como ele fez lá em Sodoma, quando ele vai conversar com Ló, por exemplo, com Abraão, por exemplo, para dizer que destruiria Sodoma e Gomorra. É o próprio Deus. Eu me lembro de uns 30 e poucos anos atrás, lá no Ibel, que o Olson Pemberton pegou aqui ano passado, né? E o Olson Pemberton pegou um sermão lá no Ibel com o título Quando Deus comeu coalhada. Quando Deus comeu coalhada? Quando ele apareceu lá para Abraão, dizendo: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que Abraão serviu para ele carneiro assado, leite, coalhada e não sei o que, e Deus comeu com ele ali, né? Então é Deus se manifestando, às vezes em forma de pessoa. É uma teofania, uma manifestação, uma aparição do próprio Deus. No Velho Testamento também as chamadas cristofanias. Há algumas manifestações do ser divino que se percebe naturalmente que é a pessoa de Jesus. Não é o Pai, não é o Espírito, mas algumas manifestações do Velho Testamento, que é o próprio Jesus que aparece e se manifesta na sua relação com os homens. As chamadas angelofanias, ou seja, as manifestações de Deus usando o ministério dos anjos. É Deus também manifestando a sua vontade, o seu querer, o seu poder, a sua pessoa, usando anjos para falar com o ser humano. Então, de várias e de muitas maneiras, Deus se revela extraordinariamente, ou se revela sobrenaturalmente, para que nós tivéssemos esse conhecimento. Agora, não apenas para saber que temos que adorá-lo, mas para saber que nós estamos perdidos e